Meus amigos, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar agora a sabatina que está acontecendo lá no Senado do Cristiano Zanin, que é o indicado do presidente Lula para o Senado, para o STF. Vamos acompanhar algumas indagações dos senadores para ver como é que o Cristiano Zanin se sai mais uma vez aí nessa sabatina. Se você gostar do vídeo, lógico, se inscreva e compartilha aí nosso canal para os seus amigos, suas amigas, tia do Zap e tudo mais. Vamos lá. Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, um dos senadores da oposição. Senador, eu queria saber, o senhor teve, o indicado, Cristiano Zanin, esteve com o senhor conversou com ele? Sim, recebi. E como foi essa conversa? O que ele falou? Como é que foi esse encontro com os senadores da oposição? Uma conversa tranquila, normal, onde ele, que pretende ser ministro do Supremo Tribunal Federal, está fazendo o seu papel de buscar aqueles que irão sabatiná-lo e, eventualmente, elegê-lo, né, por ocasião da votação da sua indicação. E o que o senhor espera nessa sabatina? Olha, o que nós esperamos é que o tribunal seja composto por ministros que respeitem principalmente a Constituição, o papel que é reservado na Constituição ao Judiciário, né, de ser árbitro, né, de ser mediador das querelas que a sociedade porventura possa gerar, né, que os juízes falem nos autos, né, que permitam que cada um dos seus poderes exerça de fato a sua função pelo equilíbrio da própria democracia e, no caso, da democracia brasileira. A gente sabe que o voto é secreto, mas o senhor quer externar aqui como deve votar? Olha, a princípio nós vamos votar contrário, até pela questão do princípio da impessoalidade, mas respeitando a indicação e a discricionalidade do presidente da República e entendendo que há uma necessidade de termos essa proximidade com aqueles que exercerão a função de ministro do Supremo Tribunal Federal. Do Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso 3, a linha A, e o artigo 101, parágrafo único da Constituição, o nome do senhor Cristiano Zanin Martins, para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Henrique Ricardo Lewandowski. Autoria da mensagem, Presidência da República, o relator da matéria. Queria agradecer meu querido vice-presidente do Senado Federal, o senador Veneziano Vital do Rego, que é o relator da matéria, da mensagem. Isso aqui o senhor já leu, né? Então é só... E aí já... Agradecer a presença do ministro-presidente do Superior Tribunal Militar. Algumas observações sobre a indicação. No dia 15 de junho de 2023, a matéria foi submetida à primeira etapa, nesta comissão, do processo de apreciação de escolha de autoridades, conforme o disposto no artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal. Especialmente ao seu histórico, né, e a sua relação com o presidente, elas são inevitáveis, já que existem esses questionamentos sobre o princípio da impessoalidade e a eventual independência do Supremo. Eu sei que Vossa Excelência já se manifestou sobre isso, mas é inevitável fazer esse tipo de pergunta. Obrigado. Obrigado, senador Moro. Primeiro suplente inscrito, senador Jorge Seife. Senhor presidente Davi Alcolumbre, senador Veneziano, senador Weberton, doutor Zanin, muito bom dia. Parabéns pela indicação do senhor pelo presidente da República. E eu tenho algumas questões, perguntas a fazer ao senhor, algumas inclusive recorrentes aqui, mas entenda que hoje nós, no passado, o presidente Collor de Mello indicou o seu primo, e não foi motivo de indignação. Olha como os tempos mudam. Presidente Bolsonaro, as redes sociais, Instagram, hoje tem gente no Brasil inteiro nos assistindo. Tenho certeza que muitas dessas pessoas ontem não estavam assistindo o Jogo do Brasil, mas hoje o nome do senhor está em todo o território nacional. Veja, o Fernando Collor de Mello indicou seu primo,
não tinha essa comoção, esse problema. Minhas redes sociais, para o senhor entender, e eu sou, digamos, um político da nova geração, sou jovem, então nós interagimos muito com essas pessoas. E qual é a grande preocupação desse público, doutor Zanin? Esse público entende que uma indicação do presidente da República, e quero fazer aqui uma parte, artigo 101 da Constituição Federal diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros. Doutor Zanin, nesse dia de hoje, após o relatório do nobre senador veneziano, eu gostaria muito de mais tarde dizer que Vossa Excelência, em se tornando ministro, se tornou a exceção da regra. A regra é que todos que se assentam aí onde Vossa Excelência está fazem um discurso, na prática, quando a toga lhe é dada, ele é a mesma pessoa, ou seja, a pessoa fora do discurso. Porque tenho convicções plenas de que um homem jamais será separado das suas convicções. Por isso, as perguntas que vou lhe fazer, as farei imaginando a sua cabeça de juiz e não de advogado. Eu não vou invernizar o seu currículo, porque sem currículo, Vossa Senhoria, enquanto advogado, não estaria sendo indicado. É preciso ter um currículo para tal. Vossa Excelência não é o primeiro indicado pelo Lula. O Toffoli foi indicado pelo Lula. Um jovem advogado, filiado do partido, nenhuma novidade. Eu estava aqui, o PFL fortíssimo, o PSDB fortíssimo, pegaram ele de pau aqui que moeram. Eu, como tenho um espírito misericordioso, naquela ocasião, achei um exagero o que fizeram. E não sei quantos se lembram dessa sabatina. Davi não estava aqui, acho que era até vereador, era só vendedor mesmo, porque é judeu, vive para cima e para baixo. Ainda usava calça curta. É. Mas o Jacques Wagner estava na Câmara, acho que não tinha nem para o governo ainda. E eu pude participar de uma maneira respeitosa e fazendo as mesmas colocações. E se o Toffoli estiver nos assistindo, está tendo uma triste lembrança da sua sabatina, porque foi uma pauleira. Como foi a de Alexandre de Moraes, atacado aqui pela esquerda de uma forma que eu nunca tinha visto na minha vida. Mas ninguém fez um discurso sobre liberdade como ele. O discurso feito, doutor Zanin, sobre liberdade, do ministro, então, hoje, Alexandre de Moraes, que preside o estômago do elefante, ou seja, o inquérito das fake news que cabe qualquer negócio. Nunca vi na minha vida. Impressionante. Ninguém consegue falar. Mas depois da toga, ele era este homem. Doutor Fachin, ao ser sabatinado aqui, e que as pessoas atribuem muito ao PT o lobby para Fachin, mas quem fez mesmo foi Álvaro Dias. Álvaro Dias, que inclusive relatou, até aí nada demais, até porque a indicação é do presidente. Estruturante a imparcialidade, porque se não houver imparcialidade, não haverá um julgamento justo e a própria justiça corre o risco de perder a sua credibilidade. E a justiça, ela vive da sua credibilidade. Por isso que há preocupação, inclusive,
da própria ONU de assegurar a credibilidade dos sistemas de justiça dos países. A ONU, inclusive, em 1990, editou um diploma chamado Regras de Bangalore, que é um diploma com o objetivo de estabelecer condutas que devem ser observadas de um lado e condutas que não devem ser praticadas, por outro lado, por aquele que tem o papel de julgar. Então, embora não tenha uma força vinculante, é um diploma importante porque estabelece parâmetros de atuação de um magistrado com o objetivo de assegurar justamente a credibilidade do sistema de justiça. Então, esclarecendo a Vossa Excelência, realmente há processos em que o presidente Lula foi absolvido e outros que foram anulados por uma falha estrutural e o que indica que esses processos talvez sequer deveriam ter existido. O sistema de justiça ele está colocado de uma forma hierárquica. Então, com base na presunção de inocência que está no nosso texto constitucional, só haverá condenação e culpa se houver uma decisão condenatória transitada em julgado. Então, à medida que o processo está se desenvolvendo na Justiça, na primeira, na segunda instância ou nos tribunais superiores, na verdade, não existe formação da culpa, senão ao final do processo, se houver a condenação transitada em julgado. De modo que, se uma instância superior anula ou reforma uma decisão condenatória, o que houve, na verdade, é esse resultado. É o que foi colocado pela instância mais elevada dentro dessa hierarquia do sistema de justiça. Em relação às demais questões que enalteço o papel do Congresso Nacional, da legislação, enquanto instituição legitimada pela Constituição da República para debater com a sociedade e editar as leis que vão disciplinar as condutas dos cidadãos do nosso país. Evidentemente que o Supremo Tribunal Federal também tem, como guardião da Constituição, o papel de interpretar e identificar eventuais vícios que possam estar contidos no processo legislativo, sejam formais, sejam materiais. Então, eu vejo realmente um papel bastante elevado. Essa colocação aí é sobre o aborto e a legalização de drogas? Dizendo de uma forma geral. De uma forma geral. Mas eu fiz especificamente. Eu vou chegar lá e responder naquilo que eu posso, porque também existe uma situação que, se Vossas Excelências me aprovarem, eu terei que analisar processos e ações que versam exatamente sobre essa matéria. Mas queria dizer a Vossa Excelência que vejo com bastante otimismo o Congresso e esse Senado ter revisitado a lei de drogas para colocar, diferenciar ali o usuário do traficante, estabelecer penas. Eu não posso responder especificamente esse questionamento das drogas que Vossa Excelência me fez, em razão da situação que expus. Da mesma forma, a liberdade de expressão, eu já disse aqui numa fala anterior, eu reputo que é um direito fundamental, é algo que tem que ser prestigiado realmente, porque é assim que se dá ideias, assim que se dá a transmissão do conhecimento, das posições. Mas não é um valor absoluto. Não digo aqui que deva haver qualquer tipo de censura, mas sim que há limite
expressão não viabilize a prática de crimes, porque aí haveria essa limitação da própria legislação. Pronto, aí foi o nosso vídeo. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilhe nosso conteúdo. E um abraço, até o próximo vídeo, hein?